Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e falamos direto aqui dos estúdios da Band para 22 municípios do Amazonas, mais a capital Manaus. A gente está aqui na nossa bancada com a jornalista Flávia Moura, que mais uma vez participa do programa Entrevista Coletivas. Ela está, além das reportagens, aos sábados também no programa Amazonas Acontece, a partir das 10 para as 6 da noite. O nosso convidado de hoje é o deputado com maior número de mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Belarmino Lins, do PP. Deputado, muito obrigado pela presença, por ter vindo à Band, aceitado o nosso convite de participar do Entrevista Coletiva. Boa noite. É uma alegria participar de uma audiência, de uma entrevista coletiva que, sem dúvida nenhuma, repercussão estadual ou regional. Com a tua participação, Neto Cavalcante, da jornalista Flávia Moura, a convite do diretor Diego Trajano, e a nossa fala ser levada ao público amazonense, o manauara, é sempre o dever do político, se comunicar e falar com o povo. Sem dúvida, deputado. O senhor está no 8º mandato, corrija se eu estiver errado, 8º mandato como deputado estadual desde 1991. Passou por muito momento dessa política, da história da nossa política. Como é que o senhor resume esses seus 8 mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas? Olha, eu diria com você, por algum tempo, nós já passamos muitos invernos e verões ao longo desses 32 anos de mandato consecutivo como parlamentar amazonense. Dos 32 anos como parlamentar, 8 mandatos, nós tivemos a honra, a satisfação, a alegria de presidir o Poder Legislativo amazonense, que emana do povo, é a ressonância popular, durante 6 anos. 3 mandatos consecutivos no governo do Dr. Eduardo Braga. E fizemos mudanças estruturantes do ponto de vista físico, como também a valorização do servidor, focando para a classe funcionária, como também para as mudanças estruturantes no aspecto físico, para dar aquela autoestima aos milhares de funcionários que o Poder Legislativo tem. E isso aí já demanda, a gente já faz, sobretudo com respeito aos eleitores amazonenses que nos consagram na urna por 8 mandatos consecutivos. Nós costumamos dizer, são 8 vestibulares, né? E cada um deles tem que se preparar melhor, aprender mais, para poder alcançar um melhor resultado político. É o que eu tenho praticado, procurado praticar, buscado com humildade, mas com firmeza nas minhas convicções e posições, corresponder com a expectativa do eleitor amazonense. Ninguém consegue, por tanto tempo, permanecer com os mandatos eletivos, uma procuração em branco do eleitorado, se não tiver no saldo, na computação dos elementos, mais pontos positivos do que negativos. E eu tenho certeza que meus pontos são mais positivos, porque senão o povo não seria enganado por tanto tempo. Agora, deputado, são 8 mandatos, né? Então, assim, a história ela é longa e pode se perpetuar também. Mas eu pergunto assim do senhor, em relação à nova geração da política, né? Temos nomes novos que estão entrando aí, enfim. Como é que o senhor avalia essa nova geração da política? Olha, eu acho que os homens ou as pessoas, os experientes da vida, não podem prescindir da impetuosidade dos jovens. E os jovens, na política, não podem abrir mão da experiência dos mais velhos, para moldar e formatar conceitos de pessoas voltadas para servir e não se servir na política. É uma atividade contagiante a política, porque nós estamos sujeitos a submeter o nosso nome ao crivo popular, à avaliação popular, a cada 4 anos, diferente dos demais poderes. O Poder Judiciário é um poder que não há eleição, a não ser para presidir. É o poder vitalício, né? Já o Parlamento não. É um poder renovador, que oxigena a cada 4 anos.
Se você não tiver saldo, vai lhe faltar oxigênio para a sua reeleição. Daí eu entender que eu acho que os novos precisam dos mais experientes, para não chamar mais velho, porque velho é o mundo. E os mais experientes precisam da impetuosidade dos jovens, de ensinamentos. Eu acho que é um aprendizado permanente na vida do ser humano. Nunca posso dizer, eu já sei tudo ou já aprendi tudo. Não. Cada dia é um aprendizado que você tem na vida com as pessoas. Na campanha política, a gente acompanha as manifestações, né, a propaganda política dos candidatos e desde 1990, já me recordo grandinho acompanhando a política, a gente não vê muito da sua campanha aqui na capital. A sua base eleitoral, ela é formada no interior do estado? Como é que foi essa construção? É verdade. Nós entendemos, tanto eu como o meu irmão, o deputado federal Átila Lins, que acumulamos 8 mandatos casados, candidaturas. Ele é o decano da Câmara Federal. É, o decano também, né? do Congresso Nacional, eu sou o decano da Assembleia do Amazonas. Nós entendemos que para tomar conta da política, ocupar os espaços da política na Grande Manaus, tem N pessoas interessadas, dispostas, com a fisionomia daqueles que são da capital. A nossa não, as nossas origens são interioranas. Acostumado a sol e chuva. E com isso, nós preferimos trabalhar pelo interior porque tem menos que se preocupam com o interior. Tem menos políticos que enfrentam os desafios do interior. E a tensão e a necessidade da população interiorana é maior do que da Grande Manaus. Então nós decidimos abraçar a causa municipalista. E de lá para cá, minha primeira eleição, eu tive 6.600 votos. Eu já acumulei nesses 8 mandatos de eleições com 52 mil votos para deputado estadual. Nunca deixei de passar entre o primeiro e o 5º colocado nas eleições. É uma prova, isso me honra muito e me gratifica, reconhecer que eu estou aqui e ali melhorando o desempenho da minha função. E hoje como é que está a sua base eleitoral? Temos 62 municípios, o senhor consegue buscar fatias em cada um dos municípios? Com certeza. Ou tem alguns polos onde o senhor tem mais atenção, né, ganha mais atenção do senhor, das emendas parlamentares que formam essa base eleitoral no interior? Todo o valor das emendas parlamentares do deputado Belarmino, elas são direcionadas ao interior do Amazonas, que é lá onde nós encontramos a resposta para a nossa longevidade na política. Então, nós temos que preocupar com aqueles que mais necessitam, que dependem do poder público para melhorar suas condições de vida. Ora, nesse particular, eu não tenho dúvida que há uma resposta afirmativa do eleitorado. E isso nós costumamos fazer, que na política ela não se faz como Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Ela se faz permanentemente. Então você tem que atuar na política antes, durante e depois da eleição. Não perder a continuidade com contato com o povo que lhe elege e lhe passa uma procuração em branco para você representá-lo nos mais diferentes parlamentos, federal, estadual, municipal. E, por outro lado, eu confesso, não medi distância, não meço distância e nem demonstro cansaço para ir no município mais distante em busca da confiança do eleitor. Era isso que eu ia perguntar. E de reacender a esperança do eleitor. Até porque o senhor está bem em forma, né, o deputado? O senhor tem ali o vigor, né, de acompanhar os municípios, as pessoas, e inclusive como é que está o seu trabalho justamente, assim? Quais são os trabalhos que o senhor tem desenvolvido nessas cidades interioranas? O oxigênio da floresta amazônica é um alimento para o físico e para a política. O deputado Átila Lins tem um compromisso com o Amazonas de domingo a quinta em Brasília. E de quinta, ele chega aqui quinta a sábado, nós estamos correndo, peregrinando os rios do Amazonas, singrando os rios do Amazonas,
ao encontro do povo que nos deram um voto de confiança. E aí você não para de fazer política. É antes, durante e depois. As eleições terminam, as autoridades eleitorais revelam os que foram eleitos e na semana seguinte nós já estamos voltando para agradecer e dizer estamos firmes e vamos continuar trabalhando e servindo o Amazonas e o nosso Brasil. Aí não tem erro. Por isso, eu acho que é onde se justifica a nossa longa existência na política amazonense. Porque o povo não se enganaria por tanto tempo se nós não tivéssemos um bom trabalho no interior, sem falsa modéstia. A corresponsabilidade com o eleitor que nos confia o voto. Deputado, o senhor se disse um deputado municipalista, né? Um político municipalista, mas também há quem diga que o senhor é um deputado governista, sempre próximo ao governo do Estado. Quero que o senhor me diga se o senhor se acha realmente, se encaixa nisso, mas vou pedir para o senhor responder logo após o intervalo. A entrevista coletiva faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado Belarmino Lins, do PP. Aqui no primeiro bloco a gente já trilhou um pouco da sua carreira, esses mais de 30 anos na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado mais longevo da nossa Assembleia. E a gente finalizou lhe perguntando se o senhor se considera também um deputado governista. Na Assembleia Legislativa, os deputados podem achar posições na situação, né, defendendo o governo, na oposição. Tem também quem está ali no centro. Como é que o senhor se encaixa, deputado? Eu diria que não, eu diria a você, Neto, que não é uma opção do deputado Belarmino. É uma consequência da preferência popular. O eleitor elege o deputado Belarmino para ser um parlamentar de resultados. E esses resultados voltados para suas bases políticas com benefícios. Em todos os setores, na educação, na saúde, no setor primário. E daí, não sou eu que escolho, é o eleitor que me conduz à situação, para que a gente possa continuar servindo dentro da estrutura de governo. Porque no interior do Amazonas, em qualquer um outro estado, eu diria para você que o parlamentar, na situação e oposição, há uma diferença enorme. Por quê? A carência é muito grande no interior do Amazonas, a população interiorana. E o eleitor, ao votar, depositar suas esperanças, ele sonha em que este cidadão possa lhe levar benefícios, carrear benefícios e resultados para melhorar, de alguma forma, a sua qualidade de vida. E aí, nós somos conduzidos a governista pela vontade popular. Não é uma opção. O eleitor da oposição elege o Belarmino para ficar na situação. O eleitor da situação elege o deputado Belarmino para ficar na oposição. Na minha história política, eu sempre fui situacionista. Mas eu não sou o responsável. O responsável é quem me elege, porque sabe o que é melhor para ele. O senhor, na sua carreira política, sempre esteve realmente ao lado dos governadores. O senhor também foi do PMDB durante muito tempo, hoje MDB, né? Mas houve rompimentos. Né? E quando houve rompimentos nessa sequência, né, que vinha se instalando da carreira política, do executivo estadual, essa procura para o senhor chegar a voltar à situação partiu do senhor ou partiu dos governadores, entendendo a importância, né, da sua experiência, a importância do seu poder político mesmo dentro da Assembleia Legislativa? Eu diria para ti que a mercadoria oferecida, ela não alcança o valor merecido. Então, nesta circunstância, sem dúvida, pela experiência, pela contribuição que nós podemos dar ao Estado e à população, nós somos consultados, somos convidados, somos chamados para continuar contribuindo com o desenvolvimento do Amazonas. Nós passamos a ter um apelido, eu diria, no interior do Amazonas. O deputado Átila
é, notadamente, o parlamentar com o maior número de emendas. Parlamentar destinado ao interior do Amazonas. É o deputado com o maior número de emendas e de recursos destinados ao interior do Amazonas. E o deputado Belarmino, no campo estadual, repete esse comportamento. O senhor falou em apelido. O Átila se chama, eles chamam o Átila no interior, o rei das emendas para o interior. E o Belarmino, o príncipe das emendas, porque obedece a uma escala menor, em razão dos recursos do Estado ser menor do que da nação. O senhor falou em apelido, o senhor é carinhosamente, respeitosamente também chamado de Belão. Isso é algo que o senhor aceita bem? Tranquilamente. O Belão, em algum momento, pode assumir o nome político, não? Não, não tem problema não. Eu recebo com isso, porque Belão é o aumentativo de quem é belo. E meu nome é Belarmino, né? Tem alguma vinculação. Mas não me ofende, ao contrário. É um afago. Sim. Essa liberdade, essa intimidade que o povo tem para com o deputado. Belão. Belão, com o deputado que tem uma história política no Amazonas. Sem dúvida. De lealdade e de responsabilidade. Então, Belão, eu já lhe pergunto, em relação às festas de fim de ano, a gente sabe que 2021, começo, foi marcado, né, por situações de Covid-19, questão de oxigênio, leitos de UTI, tudo mais, um cenário bem complicado. Estamos caminhando para 2022. Na sua avaliação, o senhor acredita que Manaus, o Amazonas, enfim, o Amazonas, deve ter festas de fim de ano? Com grandes celebrações, shows e tudo mais. Ao longo desses 2 anos de pandemia, a gente tem tido todo o cuidado de respeitar as regras instituídas em defesa da saúde da população, né? Não contribuindo. Tanto é, por exemplo, não se tem destinado recursos para festas no interior do Amazonas. Por quê? Como nós vamos destinar recursos para fazer festas se a saúde e a parte social está muito a merecer a atenção do político? Para você ter uma ideia, em 2021, das minhas emendas parlamentares, eu destinei 3 milhões para cestas básicas, diminuir ou fazer acessar à mesa dos nossos irmãozinhos interioranos um alimento. Então, ao invés de eu destinar 200, 300, 500 mil para fazer festa, eu destino para levar alimento na mesa de quem está precisando comer, ter comida no prato para se alimentar. É uma ideia. Não desperdice os recursos. Foco de acordo com a necessidade. Então, eu acho que é temerário, precisa ter muito cuidado, porque não se pode facilitar e depois atribuir aos governantes a responsabilidade pela pandemia, pela agressividade do vírus que possa ocorrer. Então, é bom sempre ter cautela, até que, se, com a permissão de Deus, a gente se livre dessa pandemia que tirou a tranquilidade de todo o planeta Terra. O senhor, com a caneta na mão, assinaria o cheque para fazer a festa do Réveillon? Não. Eu distribuiria alimentos para a população carente, sem pestanejar, sem pensar 2, 3 vezes. Vamos festejar a passagem do ano na família, com aqueles cuidados que merece, e respeitando para evitar. Porque depois de contribuir para uma contaminação da doença, quem vai sofrer é quem perdeu vidas, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo. Eu vejo com muita preocupação e não participo manifestações públicas onde milhares de pessoas, ainda nessa fase, a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito triste. É muito triste você perder um ente querido. E o uso de máscaras em locais abertos, locais fechados, qual é a sua opinião? Eu acho necessário prevenir. Nas minhas incursões, eu sempre mantenho máscara nas minhas incursões, nas minhas viagens, nos meus encontros, que não são encontros com aquela população que tinha antes, pública, mas você tem, não deixa de ter.
Mas eu sempre costumo, além de estar prevenido, eu também me previno com 10, 15 pacotes de máscara. Para quem não tiver com máscara, eu socorrer com a máscara. Você já tomou a sua terceira dose, deputado? Você já tomou a sua terceira dose? Já tomei a primeira, a segunda, a terceira dose. Sem nenhuma reação. Legal, bacana. Qual foi a que o senhor tomou? Qual foi a que o senhor tomou? Essa última é Pfizer, né? A Pfizer. Pfizer? A Pfizer. E as duas primeiras foi daquela vacina do Reino Unido. AstraZeneca. 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 Nenhuma reação, deputado? Nenhuma delas. Olha que teve gente Nenhuma nova reação. que tomou e ficou balanceada. Graças a Deus. E eu tive Covid, mas sem problema, eu não tive. Complicação pulmonar não passou de 18%. E não tive problema de respiração, dificuldade de respiração. Perdi apenas o paladar e o olfato. Deputado, Mas ameno e curei rápido. Dos males o menor, né? Muita gente fala que o si não existe, né? De fato, não existe. Mas a gente trabalhando com hipóteses, por exemplo, para 2022, temos a porcentagem de pessoas que não se vacinaram. Se ainda assim essas pessoas que não se vacinaram para 2022, de repente, ainda assim haja ali um segundo colapso, a Assembleia Legislativa do Amazonas, ela está preparada para ações assim mais ágeis em relação a combater de frente essas situações de pandemia de Covid-19? Para contribuir? Eu acho que isso aí independeria da vontade do poder público ou dos dirigentes. Eu acho que a população teria que se antecipar. Eu vejo campanhas publicitárias conscientizando aqueles que ainda não tomaram a segunda, a primeira vacina, que vá se vacinar, vacine-se, né? Eu acho que todos nós tínhamos a obrigação, em defesa da nossa própria vida, procurar se vacinar. Então, não apenas esperar que o poder público promova ações coercitivas nesse sentido. Eu acho que a defesa da vida cabe a cada um de nós, de procurar se vacinar. Por exemplo, a segunda dose, a terceira dose é uma necessidade. Eu segui o exemplo do Serafim. Primeira dose, segunda dose, terceira dose, eu não posso ficar atrás do Serafim não, porque ele é o mais velho da Assembleia, eu sou o segundo mais velho. Eu não quero ser surpreendido com isso. Aliás, como é que estão os seus colegas da Assembleia Legislativa, o deputado? O senhor é um dos mais antigos, né? Sim. É um dos mais antigos da Assembleia. Já houve algum tipo de desavença, o deputado? Não. Não? Nem por questão de tempo, em algumas sessões? Graças a Deus, sou um homem de bem com a vida. Os meus problemas com os colegas são muitos, poderia de uma sutileza que não se conduz para animosidade. O senhor usa muito o bom humor, também nessa... Às vezes até uma ironia bem construída se desfaz um ambiente tenso, né? Se desfaz um ambiente tenso. Hoje, por exemplo, eu tive um momento desse, de um colega defendendo o seu projeto, e eu dizendo que durante toda a minha estada na Assembleia, ele foi o melhor orador tribuno que frequentou a Assembleia. E fazia um apelo para que ele desistisse de colocar os colegas na contramão da vontade, da preferência. E esse declinou e cedeu aos caprichos e nós mantivemos a decisão que era, majoritária. Então, isso deu quebra de humor. Entendeu? Então, é isso aí. É importante. Eu não tenho... Na minha vida, eu não tenho inimigos, graças a Deus. O que mais pode ter algum adversário que tenha inveja, despeito, alguma coisa. O senhor está no 8º mandato, né? O deputado mais longevo da história do Amazonas. Tem a possibilidade de vir para um 9º mandato, né? Com a eleição do ano que vem. Mas o senhor tem já citou que tem um irmão, que é deputado federal, e tem um filho também que já começou... A sua carreira política, é presidente municipal do PP, do Partido Progressista, e já se colocou o nome à disposição para o Executivo Municipal. Nessa nova eleição de 2022, o filho aparece em alguma posição
ou deixa para o pai e ele espera mais um pouco? Eu diria a você que ele está em stand-by. Está em stand-by. O filho do deputado é o médico, o Jorge Lins. Ele disputou na última eleição municipal o cargo de candidato a vice-prefeito na chapa do colega deputado Ricardo Nicolau. É quem demonstra, entre os meus filhos médicos, são 6 filhos, 3 médicos, 2 advogados, um engenheiro, demonstra vontade, apetite político. É o George. Então, eu digo stand-by porque se de repente eu perder o entusiasmo e aquela força, que é como se confundisse a força da natureza, a força telúrica, eu lanço meu filho que está preparado, Jorge Lins. Mas, no entanto, eu estou caminhando para o apressando e aumentando os passos. Queria agradecer a presença do deputado Belarmino Lins, do PP, aqui no Entrevista Coletiva. Agradecer desde já também a participação da jornalista Flávia Moura. Boa noite, Flávia, muito obrigado. Obrigada, Neto. Deputado, obrigado pela presença. Eu também quero agradecer a oportunidade da TV Band, na figura do diretor Diego Trajano. Quero agradecer a maneira cordial, simpática com que vocês conduziram essa entrevista, que nos permite se sentir bem à vontade para conversar e não sabendo que nós estamos com as imagens de uma TV que tem grande audiência, sendo entrevistada pela jornalista, né? A nossa Flávia Moura e do Neto Cavalcante. E dizer que, permissa venha, perdoe-me se eu não fui tão feliz como eu desejaria ser nessa entrevista falando com o povo amazonense. Ô, deputado, a gente agradece, o senhor foi sim muito feliz, a entrevista realmente muito boa. Tenho dito, como diria no parlamento. A você que está em casa também, meu muito obrigado. Na próxima semana a gente está de volta aqui no Entrevista Coletiva.